Hello, my friends! Tudo bem com vocês? Adivinha só? Pois é, estou em janeiro de 2021. Pra ser mais específica, né? No dia 19 de janeiro de 2021. Pois é, por incrível que pareça, sim, nós, né? Chegamos ao ano novo, um ano tão esperado por mim. E em breve completarei as minhas 2 décadas. Ai, meu Deus. E olha, o que eu tenho pra dizer do que eu vivi entre dezembro de 2020 e até agora. Olha, muitas surpresas. Confesso que 2021 começou de um jeito bem incrível, bem bonito. Com a minha família, né? Unidos e Reunidos, que é o nosso nome oficial agora. Com as camisetas iguais, que foi a realização de um sonho. Todo mundo igual. Os homens de vermelho, né? E as mulheres de laranja. Só as crianças que não estavam, mas enfim. O importante é que elas estavam no nosso coração. E aí depois disso eu viajei. Fui pra Gramado e pra Balneário de Camboriú. E olha, gente, sério. Deus, ele é tão incrível que ele sabe daquilo que a gente precisa. Mesmo quando a gente não sabe, né? E lembra daquela história sobre intervalos entre alegrias, né? Pois é, eu cheguei na alegria. E foram 10 dias, assim, maravilhosos. Assim, eu não tenho nem explicação pra isso. Mas, quando eu cheguei, aí eu fui pra outro intervalo. Não foi fácil. Vou contar aqui um segredo pra vocês. Que agora não é mais segredo, mas tá tudo bem. Quando eu estava no ensino médio, eu olhava assim pra todo mundo e eu via uma beleza absurda. Porque o que eu gosto nos jovens, nos adolescentes principalmente, é que eles olham pro mundo e pensam: nossa, o mundo é nosso. Sabe, nós somos a próxima geração a cuidar disso aqui tudo. Sabe, eu lembro que eu pensava assim, eu pensava que eu era tão capaz que se eu quisesse ser astronauta e deixar minha pegada lá na Lua, eu sabia que eu ia conseguir. Sabe por quê? Porque eu não tinha nada a perder. Não tinha, então a minha única chance, a minha única tentativa era tentar, sabe? Não tinha outra opção. Sabe, eu tinha que ir e conseguir o meu sim, já que eu não tinha nada. Então, tudo pra mim era possível. A grande sonhadora, a pequena grande sonhadora, né? E aí eu tinha medo de ser adulta. Porque convivendo com alguns adultos, né? Pessoas não tão próximas, mas próximas. Eu sempre ouvi coisas como: nossa, você não sabe o que é ser adulto. Sabe, são tantas responsabilidades que você deixa os sonhos de lado. Tiele, toma cuidado, porque sonhando muito alto, a queda pode ser grande. Olha o tanto que eu sonhei e olha onde eu vim parar. Sabe, tantas frustrações, tantas coisas assim. Eu falava assim: eu não quero ser que nem você. Eu quero ser uma adulta jovem. Quero ser uma adulta com esse espírito de adolescente, de que é capaz de conquistar o mundo se quiser. Porque não são as coisas que eu vou adquirindo que vão me prendendo, sabe? Que vão me segurando, como se eu tivesse segurança, né? De alguma coisa. Que a gente vive como se o amanhã fosse tão certo, né? Ou mentira. A gente fica mentindo pra gente, né, o tempo todo. Só que quando chegou a segunda-feira, né? Eu cheguei de viagem no domingo. Eu pensei, falei: será que eu tô me tornando a pessoa que eu mais temia? Será que, sei lá, a realidade é realmente aquilo que as pessoas tanto me disseram, que eu passei a vida me iludindo, achando que eu podia conquistar os meus sonhos impossíveis, os meus sonhos tão ilimitados, eu sendo uma sonhadora tão limitada. Sabe quando seus sonhos começam a não fazer muito sentido? Porque a realidade é bem dura? Pois é.
Falei, gente. E aí ficava, sabe, uma parte minha brigando com a outra, uma aquela centrada de não quero decepcionar ninguém, não quero decepcionar as pessoas que eu mais amo, os meus pais, os meus irmãos, a minha família, os meus amigos. E aí a outra tava lá, a Odgelin dizendo todas as coisas que você sempre acreditou. Foi um conflito gigantesco. Todos os dias, chegando em casa, eu chorava. Muito. Sim, absurdamente. Perdida. Surtei algumas vezes. Surtei com pessoas. Às vezes tinha motivos, às vezes sem motivo. E aí chegou o dia de hoje. Hoje eu fui trabalhar, tava, com um espírito mais leve. Muitas pessoas me disseram coisas fantásticas. Por isso que eu sou tão grata. E essas pessoas me perguntaram sobre a faculdade. Acredita? Chegou uma pessoa perguntando sobre a faculdade, quantos anos eu tinha. Como assim você não tá fazendo faculdade? Olha a sua idade, você tá perdendo tempo. O que você quer fazer? Tem música? Aí a pessoa, não, você sendo mulher, você tinha que fazer primeiro administração, contabilidade. E falou um monte de coisa. Os meus filhos, por exemplo, eles já estão na faculdade e eles me agradeceram, porque eu não deixei eles fazerem aquilo que eles queriam e tal. E aí ele me falou assim, talvez você não saiba o que você quer. Aí chegou o outro, e aí veio me perguntar a minha idade, se eu tava fazendo faculdade. E aí falou, a minha filha tem a mesma idade que você e ela já tá na faculdade, já tá terminando, enquanto você nem começou. Daqui a pouco ela vai fazer um intercâmbio, e aí ela vai ganhar outro certificado, e papapá, papapá. Eita, já começou daquele jeito. Aí eu perdi a pedrinha da minha pulseira, pra variar. E aí eu falei, eita. Só que algo dentro de mim dizia que eu ainda ia me surpreender no dia. Mas, né, a gente sempre fica, será? Fui lá pra cabine, tirei uma soneca pra poder esquecer um pouco das coisas, que quando a gente tá dormindo as coisas parecem ser um pouco mais fáceis, né? Aí quando foi à tarde, chega uma mulher vendendo algumas camisetas femininas. E aí ela ficou muito feliz de me encontrar, porque ela falou, gente, aqui no Ceasa é tão difícil encontrar mulheres, né? E eu preciso tanto vender isso daqui. E aí ela começou a se emocionar. Eu já tinha visto essa mulher algumas outras vezes. E aí o marido dela já amputou a perna. E ela tem dificuldade na visão e tudo. Só que ela vai vendendo algumas coisinhas para poder pagar os remédios, porque ela faz tratamento para depressão, alguma coisa do coração e mais uma outra coisa. Ele não consegue trabalhar, né? E aí ela sempre vai atrás. E aí ela pediu pro meu pai comprar, aí acabou que um cliente acabou ajudando ela e ela começou a chorar. E aí ela começou a conversar comigo assim. E eu fico sempre naquela de, meu Deus, o que é que eu falo? Só que olhando pra ela, em algum momento eu me vi nela. Falei assim, a senhora crê em Jesus? Falou, sim. Mesmo com todas as minhas dificuldades, mesmo com todos os meus medos, com todas as coisas, mesmo com a minha casa caindo aos pedaços, ela disse que estava bem triste porque a geladeira dela, a situação já não é fácil, e aí a geladeira acabou dando problema, a outra coisa acabou dando problema também, e aí ela já não conseguia lidar com as coisas, e as coisas que ela tinha de certo começou a dar problema. E aí a dificuldade de conseguir vender as coisas. Eu choro porque a angústia é grande. Mas ainda assim eu creio em Jesus. E aí meu coração começou assim a explodir, sabe? Ele começou assim, ele acelerou e algo dentro de mim estava acontecendo. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Eu lembrei de um sonho. Ela tem dificuldade na visão, inclusive. Eu sonhei que chegavam pessoas com dificuldade na visão perto de mim
e eu orava por essas pessoas. E eu clamava pela cura. E aí, no final das contas, o sonho, essas pessoas eram curadas. E aí eu acordei toda empolgada. E aí algo dentro de mim dizia assim, que talvez surgisse algum momento, alguma oportunidade, que talvez eu tivesse que fazer isso. E aí naquela hora que eu estava conversando com a mulher, me veio a imagem do sonho. E aí eu queria falar assim, eu posso orar pela senhora? Só que a gente fica com vergonha, né? Porque tem tanta gente olhando, tantas pessoas presentes e, né? Ser humano. Né, coisa linda. Eu fico indignada. Aí eu esqueci um pouco do meu eu e olhei para aquela senhora como um ser humano que precisava da minha ajuda. Disse assim, eu posso orar pela senhora? Algo dentro de mim grita que eu devia orar pela senhora. Aí ela falou assim, claro, é claro que eu aceito. Aí eu chamei ela pra ir lá do meu lado, segurei a mão dela. Olha, eu nem devia, né? Mas eu nem me importei, nem um segundo com isso. Porque quando eu olhei pra ela, eu pensei, é um ser humano precisando de outro. E eu orei. E quando eu orei, algo fantástico aconteceu. Mas eu conversei assim com Deus com tanta... Sabe, eu pensei, meu Deus, eu não sou a pessoa indicada no momento pra orar por ela, porque eu também tenho as minhas tristezas, eu também tenho as minhas frustrações, as minhas angústias. Só que eu me senti igual. Eu me vi nela. Eu falei, Deus, eu nem tenho forças, mas eu oro a Ti por essa vida. A gente esquece que as outras pessoas também têm sentimentos, né? Que as outras pessoas também têm dificuldades, e a gente fica nesse mundinho, né? E aí eu falei algumas coisas pra ela depois e ela foi embora, chorando. Mas não porque ela estava triste, porque ela estava aliviada. Depois disso, eu comecei a chorar. Chorei. E eu não sei explicar se qual era o meu sentimento, sabe? Se eu estava chorando, não. Eu só conseguia pensar como Deus, ele é belo, no sentido de que ele coloca pessoas tão próximas, tão parecidas, né? Perto, para umas cuidarem das outras. E aí, a única coisa que eu conseguia pensar é que a dor, ela não nos deixa fracos, como a gente imagina. Ela nos deixa mais sensíveis à dor do outro. Quando eu lembro daquela mulher e como nos conectamos, eu só fiquei pensando em como Deus faz com a gente. E sinceramente, toda a minha tristeza foi embora. Porque existem muitas outras coisas para cuidarmos e nos preocuparmos. Eu vou dizer que eu tenho respostas, não tenho. Mas eu creio que nada acontece por acaso. E que são muitas as surpresas que ainda vão vir. Não vou dizer que aquela mulher ficou curada da visão dela. Mas talvez não, tenho certeza que a alma dela ficou curada. Então é isso que eu tenho para compartilhar hoje. Os dias não estão fáceis para ninguém, né? Mas temos muitos seres humanos que nem nós,
sentindo dores. E às vezes a nossa dor nos deixa totalmente aptos ou compatíveis com essas pessoas. Foi só uma oração que aliviou duas almas. Enfim, é isso. Fiquem com Deus. Até fevereiro.